harmonia, equilíbrio e perfeição, galera. Esses são os princípios básicos de uma das análises, de uma das construções de um bonsai perfeito, que é estudado apenas pelas pessoas que mais adentram na arte do bonsai em estudos bem avançados. Esses sinônimos de harmonia, perfeição, equilíbrio na arte do bonsai e em qualquer arte da natureza tem um nome. É chamado de equação áurea, ou número perfeito da natureza, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema misterioso, esse tema fantástico que é a equação áurea do bonsai. Eu sou de Melo e eu sou da área de humanas, galera. Fiz na verdade, de direito, sou advogado. Então, pessoal, para fazer esse vídeo de uma área que é muito difícil de explicar para mim, eu vou contar com o meu amigo lá de Portugal, Helder Marques, galera. Esse aqui vai ser um daqueles nossos vídeos interativos entre dois canais. Então é um vídeo muito especial, um vídeo que foi a pedido de vocês inscritos aqui, principalmente do Thiago. O Thiago pediu para eu fazer um vídeo sobre proporção áurea. Então eu pesquisei uma pessoa que sabia bastante, muito mais que eu, para fazer um vídeo bem completo para vocês aqui. Esse aqui é um Ficus Panda, galera. E eu vou usar ele para começar esse vídeo aqui, porque ele é uma planta que demonstra justamente esses aspectos que nós vamos falar aqui hoje. Vai afastando lá para frente. Que é em relação ao aspecto da perfeição do bonsai. Do número de ouro da natureza. A equação áurea do bonsai, a equação áurea, a equação de Fibonacci, ela é encontrada em vários aspectos da natureza. Não apenas na arte do bonsai, mas em várias outras áreas. Então vamos começar com esse vídeo aí, mas lembrar, os vídeos de bonsai que são exibidos todos os sábados às 8h30 da noite, todo sábado 8h30 da noite tem vídeo de bonsai para vocês. Já peço para vocês deixar o like, já deixa o like no começo desse vídeo e ajude ao canal a crescer cada vez mais, porque aqui nós temos, ó, o super vilão, o algoritmo, que não consegue qualificar aqui os meus vídeos em uma área. Então tem que ser vocês me ajudando. Eu mando para um amigo, fala lá, ó, inscreve no canal desse cara aqui. É isso aí, vou contar com a ajuda de vocês para ajudar o canal a crescer. E é vocês que estão fazendo o canal crescer cada vez mais. Então, muito obrigado. Mais uma coisa, olha só, essa planta enorme aqui é o nosso super patrocinador oficial, pessoal. O Super Thai Gold Organic Mix, melhor empresa de adubo orgânico aí de bonsai no Brasil é o Thai Gold, galera. Eu convido vocês a conhecerem o Super Thai Gold. Vou pedir para vocês ir lá no canal do Helder, galera. O canal Faz Bonsai. Então hoje o vídeo vai ser bem legal porque a gente vai contar com dois sotaques aqui, né? Sotaque do Brasil, de Goiás aqui, sou goiano, e também o sotaque lá do Helder Marques, lá do canal Faz Bonsai. Então vai lá e se inscreve no canal dele também. E roda a vinheta aí, vamos a esse super tema. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. Hoje não vamos trabalhar bonsais, mas sim vamos fazer um vídeo, eu e o Diogo, lá do Brasil. O Diogo tem um canal no YouTube que é Faz de Tudo Yuruzuia de Melo. E acho interessante o trabalho que ele tem vindo a realizar. Yuruzuia, eu não sabia, o Diogo é que me disse. Yuruzuia tem a ver com, para já, uma palavra antiga japonesa e que está relacionada com uma filosofia de vida, uma filosofia em que devemos saber fazer um pouco de tudo, trabalhar um pouco de tudo. E lá está, o canal do Diogo é um canal onde ele fala diversos temas. Eu revejo-me um pouco também nessa situação. Não é de agora que eu acompanho o canal do Diogo, já há algum tempo, uma vez que ele aborda alguns temas que para mim também são um bocado familiares, um dos quais é o desenho e a pintura, também passando pelo treino de cães, onde fiz com que o Big, desta imagem que estão a ver, o Big fosse campeão nacional de beleza. Por isso também me revejo um pouco nessa situação. E uma coisa interessante, e esta
é para ti, Diogo. Não sei se conseguem ver. Eu tenho aqui um eczema. E agora gostariam de saber porque que eu tenho este eczema aqui. Tem a ver com o arco e flecha. Diogo, fica aí um tema, se quiseres abordar, pois este eczema nunca mais vai desaparecer. É uma feridazita que vai aparecendo sempre aqui, vai atenuando com cremes, mas nunca mais vai desaparecer. E isto foi feito porque não coloquei a proteção devida para quando puxamos o arco. Quando puxamos o arco aqui atrás, ao largarmos, ele bateu-me aqui várias vezes, nesta zona. Não fez ferida, ficou sempre vermelha, mas depois há alturas em que me dá uma determinada comichão e faz alguma ferida. Por isso, este eczema que tenho aqui foi derivado ao arco e flecha. Por isso também estamos ligados de alguma forma. Não deixem de passar no canal do Diogo, vou deixar aqui o link na caixa da descrição. Subscrevam-se ao canal dele. Também apelo a que subscrevam aqui no meu canal e deem aí um gosto. Diogo, vamos então trabalhar a proporção áurea. Então, amigos, vamos começar com esse tema aqui. Eu e o Helder, a gente dividiu os temas de forma que ele ficou com a parte mais difícil. Ele ficou com a parte mais difícil mesmo, os cálculos, essa parte ficou com o Helder. Então, pessoal, vamos começar primeiramente falando sobre os aspectos da arte do bonsai. Quando a gente utiliza a equação áurea do bonsai, qual que é a importância disso? Quando a gente estuda mais o bonsai, quando a gente parte para uma parte mais avançada do bonsai, a gente pega uma parte que é até complicado de explicar. Uma coisa que a gente costuma fazer por hobby, brincando, imitando a natureza, as questões de proporcionalidade, imitando a natureza. Se a gente for pegar a parte de estudo matemático do bonsai, a gente vai descobrir que existe o tal da proporção áurea. Mas para que serve essa proporção áurea? Por que ela é importante? A gente pode fazer bonsai sem a proporção áurea? Pode sim, galera. A gente pode fazer bonsai sem utilizar esse cálculo. Mas a verdade é que todo bonsai ele vai ter a proporção áurea em si. Por quê? Mesmo que você não faça nada, você obedecendo os regramentos da natureza, tentando imitar uma natureza nos aspectos de altura com o aspecto de largura da planta, inconscientemente você vai estar, o seu bonsai ele vai ter a equação áurea, se você fazer uma conta nele. O que acontece é que a equação áurea não é uma coisa que alguém inventou, não é uma coisa matemática que alguém inventou, isso que é o mais legal, isso que é o aspecto que muita gente chama ela de número divino. A equação áurea está presente em todas as coisas da natureza, seja uma onda do mar, seja uma árvore na natureza super velha, nos átomos de uma pequena folha, por exemplo, os ângulos, tudo tem a equação áurea, por isso que ela é chamada de número divino da natureza. No bonsai não é diferente esse regramento. Então, através do bonsai, procurando-se a busca do equilíbrio perfeito dessa planta, procurando a busca da harmonia da planta. Um aspecto que tem que ser observado também é o aspecto de profundidade. Muita gente, antigamente, nos primeiros anos que eu comecei na arte do bonsai, eu não tinha a mesa giratória, por exemplo. A gente fazia um aspecto de uma planta sem esse aspecto de 3D. E esse aspecto de 3D é muito importante para a harmonia do bonsai. A simulação de uma árvore na natureza, a forma como ela foi construída, é um dos aspectos que estão ligados à proporção áurea. A proporção áurea ela vai, em tese, te ajudar a conseguir mais harmonia, mais realismo. E quanto mais próximo do realismo, mais uma planta ela vai ser considerada como envelhecida. O aspecto de envelhecimento de uma planta de bonsai, ela não está relacionada estritamente
ao aspecto de quanto mais velho uma árvore for. Porque muitas vezes uma árvore pode ser bem mais jovem e aparentar ter muito mais idade. E esses aspectos aí vão estar também mais valorizando a planta. No bonsai, por exemplo, citando como exemplo do nebari, que vai ter aquele aspecto de velha, mão velha, como se fosse de um pescador bem velho a mão assim, está ligado à proporcionalidade do bonsai. Pois é, Diogo, falaste aí em profundidade. Pois a profundidade no bonsai é importante. É importante, até porque nós, quando olhamos para um quadro, eu tenho aí umas imagens que vou passando, quando olhamos para o quadro, vemos alguma profundidade. E conforme olhamos para o quadro e vemos mais longe, as coisas cada vez são mais pequenas e uma linha que é reta no nosso dia a dia, como por exemplo uma estrada, como vocês veem aí nessa imagem que vos mostro, uma estrada que nós seguimos, a estrada é direita, as linhas têm a mesma distância uma da outra, mas nós quando olhamos para ela, elas afunilam. E aí está a imagem de um pequeno exemplo da profundidade. E no bonsai é necessária essa profundidade. Nós quando olhamos para uma imagem, olhamos em duas dimensões, isto estou a dizer para uma fotografia, para um quadro. Tenho publicado algumas fotografias no Facebook a 3D, nota-se já uma altura e vários ângulos, e isso dá-nos tal visão 3D, que numa imagem é muito difícil de ver. Pois quando estamos com um bonsai, pois nós aqui estamos a ver os patamares, vemos por cima, vemos por baixo, vemos em 3D, e isso é importante. E por isso temos a tal profundidade que é importante nos bonsais. É por isso que nós temos os dois olhos lado a lado, assim podemos ver em 3D, é o que acontece quando se grava, ou no caso das câmaras que gravam em 3D, são duas lentes laterais e depois juntam-nos e dá-nos essa sensação de 3D. No caso de uma fotografia já é mais difícil, por isso, no caso de uma fotografia é difícil ver a perspectiva do bonsai. Por vezes até quando nos pedem e perguntam o que é que eu faço com esta árvore e mandam-nos uma fotografia, pois é muito difícil nós darmos uma ideia. Podemos dar uma ideia, mas pode não ser a mais correta, uma vez que não estamos com o objeto em 3D para podermos ver a potencialidade, neste caso, do bonsai. Mas é um assunto de veras muito complicado, a proporção áurea do bonsai. Quando eu conversei com o Helder sobre esse assunto e convidei ele para a gente gravar esse assunto, ele mesmo me alertou que é um assunto que muitas pessoas não se atrevem, até mesmo muitos mestres não se atrevem a gravar sobre este assunto. E nós conversamos sobre o assunto, e se você pesquisar, até mesmo aqui no YouTube, tem pouco conteúdo de bonsaístas explicando sobre isso. Porque muitas vezes gera polêmica esse aspecto da proporção áurea no bonsai. Até mesmo por questões de ser um aspecto muito difícil de explicar, gera muitos tabus, porque vai levar o bonsai a um aspecto da sua correlação com a divindade. Ah, por que sua correlação com a divindade? E eu vos faço explicar. A proporção áurea, a equação áurea, esse número de ouro, que na verdade se trata de uma constante aritmética irracional, porque você pegando os aspectos, como o Helder vai explicar, você pegando os aspectos e angulações e medidas do bonsai e dividindo, seja qual for a planta, desde que ela represente exatamente essa questão de simetria que o Helder vai explicar, você sempre vai ter o mesmo valor, um número infinito. Eu acho que é 1,6666666, como está aqui do lado. Esse número, ele não é só retirado
da planta em si, ele é retirado de muitas outras coisas da natureza. A gente vai falar um pouquinho aí depois sobre a equação áurea em outras artes, porque a gente sabe que a nossa arte do bonsai é uma arte, mas existe essa aplicação em várias outras artes da natureza. Então por que esse número muitas vezes causa polêmica? Ao a gente retirar um número que ninguém nunca inventou, como por exemplo uma fórmula de Bhaskara lá da matemática, uma coisa que sempre esteve presente em todas as coisas da natureza. Muitas pessoas que são matemáticas e acreditam em Deus, muitas vezes levam esse número divino como comprovação de que existe sim algo extrasensorial, que seria o mais próximo de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas não se atrevem a discutir sobre esse tema, pois geraria polêmica e divisão. Mas é um aspecto que deve ser estudado. Você não levando esse aspecto para o lado divino, você pode levar o aspecto pelo lado matemático, pelo lado da harmonia, da perfeição, e observar que a natureza, ela é per si só perfeita em todos os seus aspectos. Passando à proporção áurea, temos o retângulo áureo, o retângulo de ouro. Esse retângulo é um retângulo que é muito utilizado. Ele é um retângulo perfeito, um retângulo que olharmos para ele tem as medidas exatas. Quem utiliza muito este tipo de métodos, que é um método bastante antigo, são engenheiros, são designers que utilizam muito o retângulo de ouro ou o retângulo áureo para fazer as suas imagens. Os fotógrafos também utilizam um pouco. Entretanto, e focando-nos no nosso tema, o retângulo de ouro forma-se... só uma coisa, por exemplo, o cartão multibanco e até o nosso, no caso de Portugal, não sei se nos outros países é igual, mas penso que sim, pelo menos na Comunidade Europeia tem o mesmo tamanho que o cartão de multibanco, o nosso cartão de cidadão. Esse tem as dimensões de um retângulo de ouro. Então, pessoal, mas afinal, como é calculado a equação áurea do bonsai? Qual é a sua forma de cálculo? Como nós sabemos se a nossa planta está com a altura correta, com a grossura correta? Como é feito esse cálculo? Até mesmo pelos aspectos que eu falei de harmonia, de proporcionalidade e, é claro, sempre observando aqueles outros aspectos que nós já conhecemos nas regras básicas do bonsai, como, por exemplo, obedecer o aspecto da triangulação, observar também que, às vezes, muitas vezes, quando se falta, por exemplo, uma grossura, como nessa planta aqui, que faltava ali um calibre mais grosso na base do nebari, utilizando uma pedra para calcular, então, a harmonia e complementar a sua forma correta, a perfeição através da harmonia. Afinal, como se calcula essa proporção áurea? Deixo vocês então com a parte técnica e super difícil que o Helder vai mostrar para vocês agora. E agora passo-vos a explicar como é que se forma um retângulo de ouro. Ora, um retângulo de ouro ou retângulo áureo começa por um quadrado. Um quadrado em que já sabemos que tem os quatro lados iguais. Por isso temos uma medida só, a medida A. Se dividirmos esse quadrado ao meio, vamos encontrar um ponto, neste caso vocês estão a ver aí, o ponto A, e com um compasso do ponto A ao canto inferior esquerdo, atenção que o retângulo pode ser visto na vertical, na horizontal, pode rodar, por isso de qualquer dos ângulos ele vai se formar. Começando no ponto A, neste caso é um exemplo, ponto A, e de raio até ao vértice do quadrado do canto inferior esquerdo, formamos uma circunferência. Essa circunferência, se a continuarmos até ao lado do ponto, e se continuarmos o lado A até a essa circunferência, vamos encontrar outro ponto. Vamos encontrar então a medida B. Fazendo um retângulo, este retângulo aqui assim,
forma este retângulo aqui assim, estamos também com um retângulo áureo, ou um retângulo de ouro. Este retângulo pequenino aqui, como este retângulo grande, se fizermos a soma A mais B a dividir pela medida A, vamos obter um número divino. Cá está, o retângulo pequeno tem também as proporções de um retângulo áureo. Este retângulo, se medirmos o lado maior pelo lado menor, vamos obter o mesmo resultado, que é o número divino, que é representado pela letra Φ e tem como valor 1,618. É o número em que Deus fez o mundo baseado neste número. Por isso é que é chamado o número divino. Mas continuando, se encontrarmos ali naquele ponto, neste ponto aqui deste retângulo, e fizermos também uma circunferência de raio até do lado B, de um lado ao outro do lado B, e fizermos uma circunferência, vamos encontrar mais um quadrado e, por sua vez, mais um retângulo. Este retângulo que se forma também é um retângulo áureo, também com um Φ igual a 1,618. E se continuarmos a dividir esse retângulo, encontramos outro retângulo com o mesmo valor. E se continuarmos a dividir, continuamos a ter um retângulo do mesmo valor, e assim sucessivamente. E aqui temos então o retângulo áureo, ou retângulo divino. Através deste retângulo foi descoberto por Fibonacci, um matemático. Fibonacci encontrou uma série de números, que é a série de Fibonacci, que começa no 0 e é formada pelos seguintes números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e por aí fora. E como é que se calcula estes números? Muito facilmente. Pode-se fazer da seguinte maneira: ao número anterior somamos o seguinte, por exemplo, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dão 3, 2 mais 3 dão 5, 5 mais 3 dão 8, 5 mais 8 dão 13, 8 mais 13 dá 21 e por aí afora. E assim encontramos a série de Fibonacci. Esta série está representada aí também no quadrado áureo. Reparem aí, é o 1, 1, 2, 3, 5. Se somarmos 1 mais 1 dá 2, se somarmos 1 mais 2 dá 3, se somarmos 3 mais 2 dá 5 e por aí afora. E aparece aí no retângulo de ouro. Para além do retângulo de ouro, temos a proporção em diferentes tamanhos. Temos aqui uma árvore. E para termos essas proporções, podemos ir buscar os números da série de Fibonacci para encontrar o ponto de ouro. Então, meus amigos, vocês viram aí com o Elder Marx como é um tema complexo e difícil. Até mesmo para gente que grava o vídeo é difícil de explicar para vocês. Até mesmo em uma pequena planta dessa aqui, que é um liquidambar, que ainda está em construção, a gente observa que tem muito chão pela frente. Então até mesmo na proporção, na estilização do bonsai, na hora que a gente vai estilizar uma planta, para a gente tentar obedecer a equação de Fibonacci, essa planta aqui, por exemplo, ela ainda não chegou na forma correta. A altura que ela está, ainda está faltando um diâmetro adequado para ela aqui, ó, a grossura dessa planta aqui. Então eu estou estilizando essa planta aqui, e para conseguir obedecer a equação áurea, para que ela esteja no aspecto correto da sua largura para a sua altura, o que eu estou tendo de fazer para ela conseguir alcançar isso?
Muitos anos atrás ela não tinha nem mesmo esse aspecto aqui dessa raiz que está dando um aspecto para ela de uma árvore mais velha, mais envelhecida. Agora que ela está conseguindo alcançar essa grossura, conseguir trazer um galho aqui para a gente obedecer aquela regra de 1/3 do bonsai, por exemplo, nesse estilo aqui que é um chocan ereto formal, mas o mais difícil aqui vai ser alcançar a grossura correta para a altura dela, porque é uma árvore grande, é uma árvore alta. O que eu estou fazendo então? Através da técnica do galho de sacrifício. O galho de sacrifício, dá uma afastadinha para o pessoal ver. O galho de sacrifício, que até está sendo dobrado nesse vídeo, eu estou conseguindo aumentar rapidamente a grossura da planta, para que ela então obedeça à equação áurea do bonsai e chegue cada vez mais em um aspecto de perfeição. O ponto de ouro. Verifiquem nesta imagem que eu vos mostro. Tem aqui, ora bem, esta distância daqui da base ao primeiro tracejado é 1 centímetro. E por aí afora, vamos imaginar que é 1 centímetro. Então temos aqui o triângulo, vamos imaginar que é a árvore. Temos uma árvore de 8 centímetros. Os primeiros 3 centímetros é o ponto de ouro, é onde deve sair a primeira rama. Depois temos mais 5 centímetros que formam o resto da árvore. Já sabem que o 3 e o 5 são números da série de Fibonacci, por isso 3 mais 5 dá 8 centímetros. Passando à árvore seguinte, temos uma árvore com 13 centímetros. Ora, 5 centímetros até ao ponto de ouro, mais 8 centímetros do resto da árvore, vai dar então uma árvore de 13 centímetros. Os 5 centímetros será o ponto de ouro ou ponto dourado. Temos também outro exemplo, por exemplo, uma árvore de 21 centímetros. 8 centímetros será o tamanho até ao ponto dourado, onde sai a primeira rama, e os restantes 13 centímetros, que também são números de Fibonacci, e é sempre a seguir, se repararem, é sempre a seguir, dá 21, que também é o número de Fibonacci. E temos aí também a proporção em altura e também o ponto dourado. Como encontrar esse ponto dourado de outra forma? E vão ver que isto bate tudo certo. Vejam aí, tenho a altura da árvore. Está dividida em 21 tracinhos, cada tracinho equivale, vamos imaginar, 1 centímetro. Mas temos aqui o ponto A, que é a base. O ponto B, que é o topo. Ora bem, encontrando o ponto médio, neste caso, se for 1 centímetro, será, ora, se é 21, passa a ser 10 centímetros e meio, seria o ponto C, é o meio. No ponto A, com o raio em C, fazemos a circunferência e, prolongando a base, vamos encontrar um ponto. Prolongando a base, vamos encontrar um ponto e já sabemos que tem um ângulo de 90 graus. Forma aqui um ângulo de 90 graus. Este ponto é o ponto D. Ligamos o ponto B ao ponto D, cá está, e do ponto D ao ponto A, do compasso colocamos o bico no ponto D e raio até o ponto A e fazemos a circunferência, vamos encontrar um ponto, que é o ponto E. Se colocarmos o bico do compasso no ponto cá em cima, no alto, no ponto B, e fizermos a circunferência de raio até ao ponto E, vamos encontrar o ponto F. O ponto F é o ponto dourado. Agora, prestem atenção. O ponto F é o ponto dourado. Prestem atenção. Verifiquem que de A ao ponto F são 8 centímetros. Do ponto F ao ponto B são 13 centímetros. Ora, isto 8 mais 13 dá 21. Cá está. Bate certo o ponto dourado em relação à proporção do bonsai para a saída da primeira rama. Essa parte do nevário até aí
é o chamado o Tachiagari. É o chamado Tachiagari. Eu misturei aqui o quadrado de ouro com o ponto F, o ponto dourado. Reparem onde é que bate o ponto dourado. Bate aqui, neste pontinho, aqui assim, neste ponto inicial do retângulo, e já vamos ver porque é que é o ponto inicial. Juntei agora também a sequência de Fibonacci, a série de Fibonacci, e a espiral áurea ou logarítmica. A espiral áurea, como veem, comecei aqui no ponto dourado. Ponto dourado, passou em todos os cantos dos quadrados, formamos então a espiral áurea. E já vamos ver também para que serve, ou como é que esta espiral se representa muitas vezes na natureza. Basta o exemplo da casca do caracol. Voltando à profundidade, vejam aí com o retângulo áureo, vemos aí a profundidade. Se formos diminuindo o retângulo, nós vamos encontrar uma profundidade. Vamos começar agora aqui com este exemplo, com esta árvore. É um bonsai que desenhei. E vamos aplicar então o retângulo de ouro. Vemos também aí o ponto F e também as linhas que nos levam a imaginar essa profundidade. Por isso, a rama de trás dá-nos essa profundidade que é necessária ver nos bonsais. Se não tivéssemos essa profundidade, tínhamos uma antena de televisão antiga, daquelas que saíam só para os lados e não tinha grande sentido. Cá está o ponto dourado, calha ali à primeira rama. Atenção, está ali, mas toda aquela linha é considerada, fica ali o ponto dourado. Pode ser para a esquerda, como pode ser para a direita, conforme sai a rama. Temos também a espiral. Aí pode-nos ajudar, a espiral pode-nos ajudar um pouco na dimensão e no tamanho das plataformas da árvore. E temos a profundidade. Temos aqui tudo já junto nesta imagem. Vamos ver aqui numa cascata, também onde podemos ver o retângulo áureo, o retângulo dourado. Temos também a espiral. Temos a profundidade com a espiral. E vamos passar agora para outro tema. Então, pessoal, até mesmo pelo aspecto que vocês viram, a filosofia do bonsai, a arte do bonsai é regida não apelos aspectos botânicos também de proporcionalidade e matemática, como também um aspecto zen, porque a partir do momento que o artista começa com a sua arte, a sua interação do artista com a arte, com o bonsai, se torna uma espécie de meditação, que eu já falei em outras vezes aqui no canal, como o Helder já falou também. Então esse aspecto da equação áurea não é apenas aplicado na arte do bonsai, é levado em todas as áreas do bonsai. Vamos ver um pouquinho disso agora. Também muito interessante, já mais direcionado para o bonsai. Nós na natureza podemos encontrar estes números da série de Fibonacci, podemos encontrá-los na botânica. E há folhas nas árvores que não são completas, isto é, completas entre aspas. Não é uma única folha. Nós olhamos para aqui e vemos que é uma única folha. Não, há folhas em que saem assim. Sai o pecíolo e depois ramifica em várias folhinhas. E aí aparece o primeiro número de Fibonacci, o número 1, como vocês estão a ver aí na imagem. O número 2, na série de Fibonacci, encontramos aqui representado nessa imagem, em que saem as primeiras folhas, depois fazem um quarto de volta e saem mais duas folhas, e assim sucessivamente, para um lado e para o outro,
Então aparece o número 2 da série de Fibonacci. O número 3, eu já tive a oportunidade de mostrar noutros vídeos, noutro vídeo que também tenho aí no canal. Temos aqui o número 3, se vocês olharem para a imagem, temos a primeira folha, número 1, a segunda está virada para trás, número 2, a terceira aqui lateral e depois a número 1 novamente, quer dizer que repete a mesma direção. Vejam que o tamanho da folha vai aumentando desde a sua base até à ponta e também as distâncias entre os nós vai diminuindo. Verifiquem que, neste caso, espero que vocês consigam ver, nenhuma delas tapa o sol, por isso todas elas captam o sol. No movimento contrário aos ponteiros do relógio, verificamos que, olhem aqui a espiral de ouro, vejam, aqui ela vem, passa por aqui, pela segunda folha, terceira folha, volta outra vez na mesma direção e depois até terminar nas folhas mais pequenas. Por isso temos aqui o número 3 também da série de Fibonacci. Qual é o número que segue na série de Fibonacci? 3 mais 2 são 5, então vamos ao 5. No 5, temos aí, nessa imagem, primeira folha, 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta folha já repete na mesma direção da primeira. Podem verificar então aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e volta outra vez ao 1, que é a mesma direção. Na imagem ao lado, veem que também a espiral na vista de pássaro, temos a espiral dourada. E para terminarmos, vamos terminar. Eu aí já não fiz o desenho porque acaba por ser um bocado repetitivo, mas tenho aqui a maquete que dá e exemplifica muito bem. Verifiquem como todas as folhas, como nas outras, todas apanham sol, não se atrapalham umas com as outras. E temos aqui o número 8. O número 8 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e esta repete, que era a nona, não é? Repete outra vez a mesma direção que a primeira. Por isso todas elas fazem a espiral. Vai reduzindo, o tamanho entre cada uma das folhas também vai reduzindo conforme vamos chegando à ponta. Então, amigos, a aplicação áurea do bonsai, a equação de Fibonacci, foi aplicada em várias outras áreas e ela sempre existiu. Eu separei aqui algumas matérias onde essas foram aplicadas em outras áreas para citar para vocês apenas a título de curiosidade, para vocês verem o tanto que é isso incrível. A gente tem a oportunidade de calcular isso, utilizar essa razão que vai nos utilizar, essa equação vai ajudar a nossa planta chegar mais próximo ainda de um aspecto aproximado à realidade. Então olha que bacana a oportunidade de poder usar essa equação no bonsai. Eu sei que é muito complicado essa parte de matemática, para mim é super complicado, mas as minhas plantas que estão mais grossas, as minhas plantas que estão ficando mais aprimoradas, mais próximos ao quase lá onde eu quero, mas estão longe ainda, eu sei que vai demorar muito tempo. Aí eu peguei algumas dessas plantas e fiz o cálculo para ver se já estava quase lá. E é bem bacana em saber, quando a gente calcula, ver o que está faltando, ver os galhos, as disposições, a gente calcular como é que está sendo, porque a gente viu aí na explicação do Elder, como vocês viram, toda planta na natureza, ela cresce obedecendo isso na natureza. Então tentar representar isso, mesmo que aspectos matemáticos sejam difíceis, é muito bacana. Então olha aqui, eu separei algumas coisas para falar para vocês aqui os exemplos. Um exemplo, por exemplo, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, ela observa essa regra da equação de Fibonacci. Um outro exemplo é também a obra lá de Vênus, de Sandro Botticelli.
E uma coisa muito legal, olha só para vocês verem, as pirâmides do Egito, de Gizé, lá as 3 pirâmides, como por exemplo, elas foram construídas aqui mais de 2000 anos atrás e elas obedeceram essa regra. Que bacana, uma coisa que, olha só, nenhum de nós existia, nem nossos tataravós, uma coisa de 2000 anos atrás. Ó, as pirâmides do Egito também foram construídas baseadas na razão áurea. O que significa isso? Como vocês viram aí pela conta do Elder, aí as explicações técnicas. A razão entre a altura, né, da pirâmide, no caso, a altura e a base. E a metade do lado da base da pirâmide é igual a 1,6. Lembra que eu falei para vocês? 1,6 seria 1,6,1,6 1,681 1,618 é a equação áurea. Então é muito bacana. Por exemplo, na construção aqui, ó, nós temos aqui a seção de arco e flecha aqui no canal. O arco e flecha, os melhores arcos e flechas que são atirados, os arcos recurvos, se a gente pegar o comprimento do arco e flecha pela base e dividir, também vai dar esse número, que bacana. Por exemplo, o violino, os vários instrumentos possuem a equação áurea também. Também a matemática é o alfabeto, como escrever Deus, que a gente falou agorinha, né? Que muitas vezes a gente observa essa equação áurea e muitas pessoas aproximam ela também. Por exemplo, se a gente pegar uma flor, um girassol, e dividir o tamanho do girassol, a formato do girassol pela largura e o tamanho, também vai dar 1,6. Então são vários aspectos. A Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, vários aspectos. Se você pegar uma árvore bem velha e milenária e dividir a altura dela pela base do tronco, da forma como o Elder explicou, que essa parte eu realmente tive dificuldade de eu conseguir calcular as minhas plantas, conseguir verificar o que está faltando, mas para a gente pegar, eu consegui pegar essa parte matemática e explicar. Então que bom que eu tive o Elder aqui para explicar para vocês, meus amigos. E assim ficou, Diogo, aqui a nossa explicação sobre estas proporções áureas. Muito se pode falar sobre esta situação, mas é interessante como os números e a geometria batem certo e nos podem ajudar nesta arte. Não fiquem muito presos a estas ideias, no entanto, é mais uma que nos pode ajudar quando estamos a formar os nossos bonsais. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer ao Elder pela sua participação especial nesse vídeo aqui sobre a equação áurea. Pessoal, esse vídeo foi um dos mais difíceis de fazer até hoje. Pelo menos para mim, a parte técnica, estudar para vocês, ver, falar lá, calcular as minhas plantas para poder falar uma coisa sabendo daquilo que eu estou explicando. Um tema que é bem difícil de tentar transmitir, porque é uma coisa muito avançada. Então eu gostaria de, sinceramente, agradecer ao Elder. Eu sei que esse vídeo aqui não ia ficar desse jeito se não fosse o Elder. Então, Elder, muito obrigado por participar desse vídeo comigo. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vai lá no canal do Elder, vê o canal dele, se inscreve lá, ele ajudou demais. E tem outro vídeo lá do Elder, que ele fez sozinho sobre a equação áurea. Vai lá e assiste aquele vídeo também, que vai completar de vez por todas qualquer dúvida que você tenha ficado com esse vídeo aqui sobre a proporção áurea. Foi um gosto de ter trabalhado contigo, trabalharmos este tema. Acho que fizemos um bom trabalho na minha perspectiva. Continua aí com os teus vídeos, eu vou-te seguir. Espero que o pessoal vá até ao teu canal, subscreva o teu canal, porque tens lá informação muito, muito importante. Se você quer que eu traga o Elder aqui mais vezes, escreve nos comentários, faz mais vídeo com o Elder lá do canal Faz Bonsai. A gente vai trazer mais conteúdos para vocês. E esse vídeo está sendo exibido lá no canal do Elder com outra versão. Elder, valeu, meu amigo, estamos juntos aí para ajudar todo mundo nessa arte do bonsai. O Elder é como eu, galera, ele não tem loja, ele não tem curso, ele é um hobbyista. Isso que é muito legal, trabalhar com outras pessoas que pensam da mesma forma que a gente. É isso aí, até sábado, 8h30 da noite da semana que vem. Quero avisar também que podem se inscrever nos workshops na Galeria de Bonsai. E quem quiser apoiar aqui o canal Faz Bonsai pode fazê-lo
como faz a Galeria do Bonsai ou de outras formas. É uma questão de entrar em contato comigo pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado, Diogo. Continua aí com esse trabalho. A vocês, um grande abraço. Quem chega de novo, subscreva o canal, deem um gosto e até ao próximo.